Olá, meu nome é Adriano, seja bem-vindo ao canal. No vídeo anterior a esse, eu comentei como foi o meu processo de mudança para Portugal no ano 2015, que deu tudo errado. Nesse vídeo eu conto fatos desse momento e, de forma geral, explico o que ocorreu e por que não deu certo. Se você não assistiu outro vídeo, pode clicar nesse link aqui, eu vou deixar aqui em cima o link, para que você possa assistir lá. Bem, nesse novo vídeo agora nós vamos falar então sobre a segunda parte, a segunda etapa, vamos dizer assim, de um processo que me levou até onde estou hoje, que é viver em condições, de forma legal, aqui em Portugal. Logo depois que cheguei ao Brasil da outra vez, eu precisava levantar a cabeça e seguir em frente. Portanto, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi não falar mais em voltar para Portugal com ninguém, porque, imagina, quando eu vim da primeira vez eu fui criticado e deu errado. Se eu falasse que ia voltar de novo agora, eu ia dizer que mesmo que eu era louco, sei lá. Ia ser pior ainda, ia ser mais um problema para eu resolver. Então, fiquei quieto, não falei nada, que planejava voltar, mas nunca deixei de pensar no assunto. A segunda coisa, repensar em todos os erros. E de uma forma muito séria, ou seja, eu repensei e reavaliei tudo que fiz, e na minha cabeça entendi que fiz tudo errado. Portanto, dessa vez, a ideia era fazer tudo certo. É aquela máxima, não adianta você fazer a mesma coisa achando que vai ter um resultado diferente. Portanto, eu precisava mudar tudo. E, como eu entendi que tinha feito tudo errado, mudar tudo dessa vez seria fazer tudo certo. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás dos bancos, conversar com os bancos, aos quais eu era fiador da empresa que vendi e levei calote. E depois eles estavam me cobrando, como expliquei no outro vídeo, para renegociar e tentar pagar essa dívida. Só nisso foram alguns anos, acho que eu levei para uns 3 anos, para conseguir quitar todas as dívidas. Na verdade, a última dívida foi quitada em dezembro de 2021, sendo que eu vim para Portugal em abril de 2022. Ok, fechada essa fase, eu precisava vir para Portugal também com documento. Não havia hipótese de eu vir sem documento, porque vir sem documento também foi um dos motivos que me levou a falhar. No meu caso, pelo menos. Eu cheguei, inclusive, como comentei no vídeo anterior também, perder uma vaga de emprego por não ter documento. Uma vaga de emprego na área de programação. Então, nós pensamos, eu, minha família, minha esposa principalmente, como que nós vamos ir com documento? Qual seria a maneira mais simples e rápida de ir com o documento? No nosso caso, nós chegamos à conclusão que seria com visto de estudante. A minha esposa já tem licenciatura e ela pretendia fazer outra, então a ideia era fazermos um visto de estudante para ela. E começamos a seguir esse plano. Eu contratei então uma assessoria, uma empresa que trabalha focada mesmo só em vistos de estudante. Acertei com o pessoal lá um valor, tal, uma empresa que está em Portugal, eu na época estava no Brasil, né? Depois vou fazer em outro momento um vídeo só sobre isso, explicando como é o processo para você tirar um visto de estudante. Se eu for explicar isso agora, vai ficar muito comprido esse vídeo, mas de forma resumida, eu contratei uma assessoria, essa assessoria nos deu todo o apoio, e nós começamos a providenciar os documentos, enviar documentos para cá, fazer pagamentos de taxa, pagamentos de matrículas, etc. O ano letivo em Portugal, ele começa em setembro, se não me engano. É meio que no meio do ano. E no Brasil não, né? A gente sabe que é fevereiro ou março. Então, qual que era a ideia, né, depois? Depois nós tínhamos... Ok, pensamos... Primeiro, desculpe, voltando. Quita as dívidas, vamos com o documento, e o documento é visto de estudante. Quando que vamos? E aí sim, em função do ano letivo, porque tem 2 filhos, precisava também acomodar a questão da escola deles. Como o ano letivo começa em setembro aqui em Portugal, nós optamos em vir em agosto para cá, porque assim teremos tempo
das crianças entrarem na escola já em setembro. Eu morava na época num condomínio fechado, numa área muito boa, uma casa boa, era uma casa, não era apartamento, condomínio com piscina e tudo. Só que eu pensei, isso era em fevereiro. O aluguel, eu pagava aluguel, não tinha casa própria. E o aluguel não era barato, então eu pensei, poxa, se eu vou embora em agosto, esse aluguel que eu pago desde esse mês, que seria fevereiro até agosto, é um dinheiro, é um bom dinheiro que eu poderia juntar. Então conversei com a minha esposa de novo e conversamos com o meu sogro também, e ele cedeu um quarto na casa dele para que a gente ficasse esse período. Então eu saí dessa casa e literalmente fui morar dentro de um quarto na casa do meu sogro. Eu, a minha esposa e a minha filha nesse quarto, e o meu filho ficava em outro cômodo da casa também. Obviamente que eu ajudava com custos, etc., mas era um valor irrisório, perto dos custos que eu tinha com a casa. Eu morava de aluguel e mais todas as outras despesas, que era luz, água, etc. Esse foi então o terceiro passo. Aí eu comecei a pensar mais e me dei conta do seguinte: os meus filhos iriam começar o ano. Eu comecei, era fevereiro, né? Então era época de matrícula. E os meus filhos sempre estudaram em colégio particular, os dois. E aí eu comecei a ir atrás de fazer as matrículas dos dois, né? E os colégios também eram caros. Além do colégio, tinha mais despesas também, com livros e material escolar e tudo mais. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou colocar eles na escola agora em fevereiro. Eles vão sair em julho, que seria nas férias, eles sairiam. E perderiam o ano, e recomeçariam o ano em agosto em Portugal. Aí eu pensei, poxa, não faz sentido eu gastar esse dinheiro, fazer esse investimento num colégio particular durante esses meses, sendo que eles vão ter que sair, não vão completar o ano, vão ter que sair na metade do ano, e, e vão recomeçar o ano em Portugal a partir de setembro. Mais uma vez eu fiz o mesmo cálculo da casa. Era uma mensalidade que durante esses meses me dava um bom valor também para eu juntar e vir para Portugal mais bem preparado, com mais dinheiro, na verdade, né? Eu escolhi eles em colégios públicos e seguimos. Todo esse tempo nós estávamos também ainda à volta dos documentos para fazer o visto, porque não foi algo rápido. É necessário assinatura do Ministério da Educação, reconhecimento de diplomas, uma série de coisas, como eu disse, vou falar em outro vídeo. Feito isso, eu também vendi todos os móveis e eletrodomésticos que tinha, porque a casa, como eu aluguei a casa, era uma casa sem mobília, e eu tinha toda a mobília. Vendi tudo, geladeira, máquina de lavar roupa, tudo. Fiquei basicamente com o carro. Já na casa do meu sogro, morando no quarto, a minha esposa ia trabalhar e eu ali naquele espaço também montei uma mesinha ali para eu poder trabalhar com o computador. Porque, como disse, trabalhava remotamente com programação, né? Segui trabalhando dali. Só que ao mesmo tempo, como eu vinha para Portugal e me interessava em trabalhar em Portugal, eu preparei todo o meu LinkedIn, ou seja, refiz o meu LinkedIn, montei currículo europeu e comecei a me aplicar para vagas de trabalho em Portugal. Essa questão de refazer o currículo, refazer o LinkedIn corretamente e ter um bom currículo no formato europeu é crucial para se conseguir um emprego, pelo menos na minha área. Acredito que em qualquer área, mas na área de informática tem que ser por aí mesmo. Se você está fora mesmo que estiver aqui, o LinkedIn é o melhor canal para se conseguir emprego. Mas não adianta você ter um LinkedIn vazio ou mal feito. Isso pode ser até prejudicial. No caso, ao invés de ajudar, pode prejudicar você. Isso também vai ser assunto que vai ser abordado em outro vídeo. Eu vou mostrar o meu LinkedIn, eu vou abrir, vou explicar como eu fiz, vou ensinar também, para quem não sabe, obviamente, como fazer um currículo europeu, modelo europeu, e como aplicar para vagas aqui na Europa. Ok, feito isso, imagina, eu fui para casa do meu sogro no início de fevereiro. Eu fiz isso lá para o meio de fevereiro. Depois, no início, eu cheguei a receber uma proposta de trabalho e aceitei,
mas a pessoa me pagava 1.000 euros na época, e 1.000 euros era mais ou menos o que eu já ganhava como CLT no Brasil. Era um pouco mais, na verdade, eu ganhava um pouco menos que isso. Mas eu não me sinto seguro, porque era um trabalho. Primeiro, assim, a pessoa que me contratou, ela costumava contratar brasileiros. A equipe dela toda era brasileiros. E depois nos primeiros dias de trabalho, eles pediram para eu instalar um software que ficava monitorando o que eu fazia dentro do meu próprio computador, tirava prints das telas, enfim. Eu achei aquilo meio abusivo e pulei fora. Eu falei, não vou querer, porque eu iria pedir demissão da minha empresa, né, para seguir nessa. Aí eu pensei, eu falei, não, preciso ficar na empresa onde estou, que já estou aqui há algum tempo, é remoto, ou seja, poderia vir para Portugal, continuar trabalhando nessa empresa, isso era na minha cabeça, né? Pensava assim, e não aceitei. Não aceitei não, na verdade aceitei e fiquei lá 3 dias e disse para a pessoa, olha, desculpe, mas não me adaptei, não vai dar certo. E saí. Me perdi aqui, onde é que eu estava? Ok. Fiz, fiz então, continuei então aplicando para outras empresas. Em início de março, na primeira semana de março, recebi também uma outra proposta. Na verdade, não era uma proposta. Me chamaram para uma reunião para me conhecer melhor. Uma empresa de Portugal que trabalha com consultorias me chamou para uma entrevista. As empresas que trabalham com consultoria, basicamente, os clientes delas são outras empresas que precisam de mão de obra qualificada e não encontram. E essas empresas, consultorias, então, vão atrás dessa mão de obra qualificada, contratam essa mão de obra e cedem para os seus clientes, né? Que são as empresas que precisam da mão de obra. Dessa forma, eles têm uma relação business to business, ou seja, a empresa tem uma relação de empresa para empresa com a consultoria e o contrato do funcionário com a empresa é, na verdade, com a consultoria. Resumindo, é isso. Eles entraram em contato comigo para me conhecer. E eu mandei meu currículo e a gente conversou e eles me disseram que tinha um cliente e queriam me apresentar para o cliente. Alguns dias depois eu recebi mais uma ligação dizendo que o cliente queria me conhecer. Que eles apresentaram meu dossiê, o meu currículo para o cliente deles e o cliente queria me conhecer. Então marcamos uma reunião que seria uma entrevista de emprego com esse cliente. E eu fiz a entrevista e pronto, ficou assim. Eu não acreditava, eu nem fiquei ansioso com aquilo, porque para mim aquilo não dava certo, eu não acreditava que era possível conseguir um emprego dessa forma na época. Pois bem, isso foi pela metade de março. No dia 30 de março, que é o dia do meu aniversário, eu recebo então uma chamada via WhatsApp da consultora, pedindo para falar comigo numa chamada de vídeo. Marcamos, e na chamada de vídeo eles me disseram que a empresa tinha gostado muito de mim e queria me contratar. Ou seja, estava tudo certo para eu ir para Portugal. Daí de repente tudo virou tudo do avesso, porque imagina, eu tinha todo um plano, né? Vir para Portugal em agosto e tudo. Outra coisa, para onde nós iríamos? A universidade que nós estávamos buscando para minha esposa era no norte, né? Nós iríamos para Covilhã. A cidade que nós elegemos para viver tinha sido Covilhã, no norte de Portugal. E essa empresa era em Lisboa. Mas eu não podia desperdiçar de forma alguma uma oportunidade dessa. Então, eles disseram para mim que eu tinha que estar em Portugal em 15 dias. Eu teria 15 dias para vir para Portugal. Para você ver como as coisas são. Eu já tinha entregado a casa do aluguel, meus filhos já estavam com a escola encaminhada, tudo, eu já estava na casa do meu sogro. Ou seja, na verdade, o que faltava para mim para ir para Portugal era basicamente juntar dinheiro, comprar as passagens e vender um carro. Então eu estava preparado para vir, eu teria condições sim de ir para Portugal em 15 dias. Só que eu disse para eles, olha, eu vou, mas só que assim, como é que fica a questão da minha documentação? Porque eu não vou para ir de forma ilegal, eu já tive experiência, enfim, e sei que não que é muito mais difícil ir sem documento para Portugal.
para qualquer país que seja. E a empresa pegou e disse para mim, então não se preocupe, isso já está no nosso contrato. Nós vamos disponibilizar um advogado para fazer a tua documentação e um outro advogado, foram dois, para fazer a documentação de toda a tua família depois quando eles vierem. Que daí eu expliquei que eles não iriam em seguida, eles iriam mesmo em agosto, porque as crianças tinham que assistir as aulas até pelo menos acabar as férias, né? Não podia tirar as crianças do colégio assim de supetão. E aí eu falei, poxa, então tá tudo certo. Bem, daí foi mais uma correria, imagina, 15 dias, eu tive que apostilar documento, fazer aquelas traduções de AIA, providenciar documentos que eu não tinha, montar um dossiê que comprovava toda a minha experiência. Foi uma correria mesmo. Eu praticamente consegui os documentos finais em 2 dias antes de viajar. Comprei a passagem e tudo. Chegou no dia da viagem, peguei o avião e vim embora. Fiquei aqui em uma. Aluguei um Airbnb no início, né? E foi complicado a questão da moradia, porque não é muito difícil. Eu acho que agora está até pior. Mas há 3 anos atrás, quando eu vim, pelo menos, já não se conseguia casa. Não havia. Procurei e tudo, não encontrei de forma alguma. Procurei quarto, nem quarto havia. Os quartos eram assim. Eu tenho vaga para daqui a 60 dias, quando a pessoa sair. Eu tenho vaga para daqui a não sei quanto tempo, para pessoa, sabe? Tudo assim. Ou então quartos com cama, onde as pessoas dividem. Moram 2 pessoas no mesmo quarto. Isso aí para mim também era fora de cogitação. Eu até viria para um quarto, mas desde que fosse um quarto individual. Pelo menos isso era o mínimo que eu aceitaria. Mas eu já estava aqui, né? Estava nesse Airbnb. E a minha esposa me ajudava do Brasil, entrando em sites, buscando anúncios de quarto, de apartamento, o que fosse. Aí eu peguei, eu não consegui, eu já estava. Imagina, quando eu vim um pouco antes, porque eu começava dia 21 de abril. Março, abril, Dia 21 de abril eu começava a trabalhar, e eu vim dia 12 de abril. E eu pensei, do dia 12 de abril ao 21 eu encontro casa. Pá, não encontrei. Comecei a trabalhar e aí piorou a situação, porque daí eu tinha que trabalhar e não tinha mais o dia livre para buscar uma casa ou um quarto. Quando começou a chegar no fim do meu Airbnb, dos últimos dias, acho que eu aluguei 15 dias, se não me engano, eu liguei para a empresa, né, conversei com a pessoa da empresa, da consultora, e disse, olha, eu estou nessa situação, eu não encontro casa, não consigo e tal. Daí a consultora pegou e disse para mim, não, então nós vamos te colocar num hotel e vamos pagar aí o hotel para ti por 10 dias. E aí, nesses 10 dias aí, nós também vamos te ajudar a encontrar uma casa. Daí eu, tá, ok, fui pro hotel e sempre buscando casa, e até que eles me deram contatos de pessoas que eles conheciam, que tinham apartamentos para alugar. E aí eu conheci uma senhora que me ofereceu um apartamento em Setúbal. Setúbal é um lugar que eu nunca tinha nem ouvido falar na minha vida, não sabia nem que esse lugar existia. Eu só conhecia Lisboa. Mas do jeito que eu tava, eu falei, pá, vou, não tem problema nenhum. Então ela me explicou como é que eu chegava, pegava um trem e vinha, né? E assim fiz. Olhei o apartamento só para dizer que olhei, porque aquilo para mim já estava fechado. E foi à noite até. Olhei com lanterna, não tinha luz no apartamento, nada. Falei, é meu. Aluguei o apartamento e pronto, aí as coisas começaram a andar. Depois teve vários outros perrengues que do tipo, o apartamento não tinha móveis, eu não tinha onde dormir, depois eu não tinha geladeira, não podia ter comida em casa, enfim, e não era por falta de dinheiro, eu tinha dinheiro inclusive para comprar as coisas na hora. Aliás, isso foi uma coisa que eu não falei para vocês, eu quando vim para cá vim com 7 mil euros, dessa vez. Mas, quando você compra as coisas aqui, não tem... Às vezes eles não entregam no dia, demora... eles não entregam sábado nem domingo, e eu trabalhava em Lisboa, enfim, foi um pouquinho chato. Mas estava dado o início de tudo, né? Da segunda fase aí, nessa etapa. Eu já então com casa e com emprego, eram as coisas mais importantes.
A partir daí, foi prosseguir com a questão da documentação, que a minha residência ela é de profissional altamente qualificado. Os advogados me ajudaram, enfim, fizeram o processo para mim, deu tudo certo. Eu, com 60 dias, já tinha a minha residência em mãos. Depois, foi aguardar. A minha esposa, saiu o visto da minha esposa, ela, quando veio em agosto, já veio com o visto, enfim, também foi tranquilo para ela entrar. A advogada da empresa acompanhou ela, também fez o título de residência dela como estudante. O título dela, inclusive, foi válido por 3 anos. E nós fizemos, a advogada, no caso, fez o reagrupamento dos meus filhos através da minha residência, que eu que era o responsável. Financeiro, na verdade, né? Só eu que trabalhava no momento. E pronto, deu certo. A partir daí, compramos apartamento, trocamos de carro. Na verdade, compramos carro, depois trocamos de carro e seguimos em frente. Mas são histórias que eu vou contar mais pra frente também, porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Tá bem? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para que seja avisado aí quando eu postar os próximos vídeos.